Boa noite! Seja muito bem-vindo para mais uma live. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, que é emoções e dor na coluna, como que se relacionam. Então, eu e a Gabi vamos falar hoje um pouquinho sobre isso, né? Não dá para a gente esgotar o assunto aqui, tudo de uma live apenas, né? Espera aí que eu tô aceitando aqui a live. Só um pouquinho. Deixa eu fixar aqui o comentário. Oi, Gabi! Oi, boa noite. Boa noite! Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus e com você. Tudo certo. Tá frio aí em Juiz de Fora? Um pouquinho, um pouquinho. Mas eu tô nervosa, então eu já tô com calor. É verdade, dá calor mesmo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Ingrid, Pamela, Fabiana, Aí, Karine, Eliana, Mel. Sejam muito bem-vindos. Já agradeço aqui a presença e a confiança, né? Muito bom, gente. Então, hoje, né, é um tema polêmico. Todos polêmica. são, na verdade. É polêmico, né, gente? A gente vai falar sobre o nosso corpo, sobre as nossas emoções, né? Tudo está muito relacionado, talvez mais do que vocês pensam, né? É, Então, é um verdade. tema super importante. Oi, Si, oi, Renato. Sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. A Mara, gente, às vezes eu não enxergo direito, viu? Juliana. É que eu uso lente, a minha lente tá meio desatualizada aqui no momento. E aí essa letrinha tá Eu muito pequena convidei, pra eu mim. convidei um monte de gente para participar. O pessoal tá entrando Ah, já. vamos ver se o pessoal entra. O pessoal E é para entra, assim. participar, gente. Pode participar, pode falar, pode perguntar. Vamos bater um papo aí, bem legal. Isso aí, vão mandando suas perguntas conforme a gente for falando. Talvez a gente não vê na hora, porque assim, se eu tô concentrada, eu não consigo fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Então, às vezes eu demoro um pouco para ver o comentário, mas sempre que Verdade. dá, eu volto e aí eu vejo, tá? Ou a Gabi também, né? Então, qualquer coisa também perguntem de novo, não tem problema, tá? Sim, sim, pode mandar uma, mandar duas, a gente responde. Que não é muito fácil, né? Apresentar live, ler comentário, ver a hora, pensar no que a gente vai falar. Sim, sim. Ainda mais que eu nunca fiz live, gente, primeira vez, tá? Me desculpem aí qualquer coisa, mas eu acho que vai ser bem legal. O tema é super relevante. Eu acho que vai ser muito bacana para todo mundo. Com certeza. A Gabi estreando nas lives. Mas você vai ver que você vai gostar. É muito gostoso, é muito legal essa parte dessa interação que a live proporciona pra gente. É, é. Bom, gente, vamos lá então, vamos começar, porque já são 8h03 aqui no meu relógio e deu 1 hora, o Instagram derruba a gente. Então a gente não pode perder tempo, porque depois que começa, dá pano pra manga, né, o assunto. O assunto Então vai vamos longe. lá. Vai, e se deixar, a gente fica aqui a noite inteira, né? Vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu sou a Leila, sou psicóloga. Eu sou especialista em psicologia do trabalho. Também sou coach de carreira. E aqui na minha página do Instagram, eu divulgo muito conteúdo sobre desenvolvimento profissional, crescimento de carreira, né? Poxa, a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando geralmente, então é muito importante, né, a gente parar um momento, né, do nosso dia, enfim, da vida, para pensar na nossa carreira, né, que é tão importante. E então vocês podem estar se perguntando, então se você fala de carreira, por que que aqui você está com uma fisioterapeuta na live? Gente, sem saúde não tem carreira, né? Então é fundamental que a gente consiga se cuidar, né? Eu sei que a vida é uma correria, é muita coisa que a gente precisa fazer, são muitas preocupações, muitas demandas,
mas justamente por conta disso, né? Então, se a gente quer dar conta o máximo possível, a gente precisa estar bem, né? Então, a gente Sim. precisa falar de saúde, a gente precisa falar de saúde mental, do corpo em geral, né? Porque tá tudo relacionado, né? Então, não tem como separar. É por isso que uma coisa influencia na outra, né? Então, foi por isso que eu pensei nessa live. Então, nessa semana já falei aqui no Instagram alguns conteúdos sobre saúde, né? E aí eu chamei a Gabi, que é minha amiga de adolescência, né, Gabi? A gente pode dizer assim. Faz bastante tempo. É, a gente estudou na mesma escola. Olha que curioso. Naquela época, eu nem sabia que eu queria ser psicóloga. Eu não sei se a Nem eu. Gabi sabia já que ela queria. Não. Não, sabia Pois nada. é. Mas igual eu, né? Mas enfim. Então eu chamei a Gabi, que é uma excelente fisioterapeuta, para a gente conversar então sobre esse tema tão importante, tá? Então, Gabi, pode se apresentar também aí pro pessoal. Bom, gente, então, para quem não me conhece, eu sou a Gabriela, eu sou fisioterapeuta, tá? Fiz toda a minha especialização voltada para reabilitação em ortopedia e traumatologia. E ao longo desses anos, eu fui também me aprimorando principalmente na reabilitação da coluna vertebral, né? Por quê? Gente com problema na coluna é o que não falta, né? 80% aí da população, se não teve dor na coluna, ainda vai ter em algum momento. Então, eu fui me especializando nessa área. É algo que eu gosto muito de ajudar as pessoas. E eu percebo que, principalmente, as pessoas que têm dores na coluna, que têm dores crônicas, e que como essas pessoas elas passam muito tempo, né, com a gente, com o fisioterapeuta, toda semana, mais de uma vez na semana, a gente acaba ficando também muito próximo e a gente acaba sabendo de muita coisa da vida das pessoas. Então, eu percebo realmente que o emocional está muito relacionado. E, assim, eu gosto de estar próximo das pessoas também, eu gosto de conversar, eu gosto de saber. E ao longo desses anos, então, eu fui me direcionando para a reabilitação, principalmente da coluna, seja ela cervical, torácica ou lombar, né? Eu iniciei a minha carreira aí em São Paulo, né? Eu morava em São Paulo, para quem não sabe, e vim aqui para Juiz de Fora faz 5 anos para abrir o ITC, para cuidar da coluna do pessoal aqui de Juiz de Fora. Né? E deixou São Paulo na mão, né? Brincadeira. Gente, então assim, a- as nossas emoções, elas têm um papel importante na nossa vida, né? Então, às vezes a gente pensa, ah, eu não posso sentir estresse, não posso sentir raiva, não posso sentir ansiedade. E não é que não pode sentir, porque na verdade não tem como não sentir, né? As emoções fazem parte, é, é uma parte da condição humana, né? Então é até necessário sentir. Então o problema não está em sentir, o problema está em como a gente lida com essa dor ou com essa emoção, né? E Essa muitas vezes, experiência, com essa exato, experiência. Uhum. com a experiência. E muitas vezes, as emoções que nos causam desprazeres, né, a gente costuma fingir que elas não existem, porque a gente não quer lidar com aquilo, né? Porque se a gente está sentindo um desprazer por algum motivo, tem alguma coisa acontecendo que está nos incomodando, né? Então, muitas vezes a gente evita como se nada estivesse acontecendo. Ou a gente fala assim, ah, vai passar, é só, né, uma fase. E sim, as emoções passam, né? As emoções, elas vêm e vão, tá? Mas e as causas daquela emoção? Ou dependendo da maneira que a gente lidou com aquela emoção, os efeitos que isso pode nos trazer não vão passar assim do nada, né? Geralmente. Então a gente precisa começar a mudar o nosso olhar. De não é
evitar que aconteça, mas está acontecendo, o que que eu posso fazer com isso? Como que eu posso lidar com isso de uma maneira adaptativa, né? Ou Sim, seja, de uma maneira mais assertiva, porque fingir que não acontece, ou fingir que vai passar sozinho, não é adaptativo, tá? Você só com está certeza. aumentando a bola de neve. Com Então, o que certeza. que é. Então, o que que acontece, né? A gente vai evitando, vai fingindo, vai achando que vai passar sozinho e aquilo vai crescendo. E aí a gente só vai e busca ajuda no momento em que a gente já tá num sofrimento muito grande. E as nossas emoções, elas liberam, né? Algumas liberam hormônios para o nosso corpo, outras vão liberar, né, outras reações, e aí que começa a afetar o nosso corpo, né? Uhum, uhum. Então, por exemplo, quem sofre de ansiedade sabe como afeta o corpo, né? Porque dói a cabeça, dói o estômago, dá dor de barriga, dá dor muscular, né? Por quê? Cada um vai manifestar de uma forma diferente, né? Uma coisa Exato. interessante, Leila, é que eu falo que as dores na coluna, elas se manifestam mais ou menos da mesma forma que você falou, da ansiedade, da depressão e do estresse, né? E a pessoa também não dá muita bola que vai passar, acha que vai melhorar, né? E vai levando. E essa dor na coluna, muitas vezes ela vem em ciclos, ela oscila, né? E a pessoa realmente, ela só deixa para procurar um profissional, para procurar ajuda, quando também chega num ponto que ela já não consegue lidar com essa dor. Então, eu acho que as maneiras com que a dor lombar, o estresse e a ansiedade se manifestam, eu acho que é uma forma muito parecida. Não, com certeza, né? Eu acho que, assim, às vezes a gente tem essa tendência com todas as áreas da nossa vida, né? Tem algo incomodando e a gente finge que não tá, né? É, Porque não quer lidar com aquilo. E aí o problema vai crescer, né? Como qualquer problema de saúde, né? Se você não lida com as emoções de uma maneira adaptativa, isso é um problema e pode virar doenças. É aí que começa a virar um transtorno, né? sim, Então, sim, dificilmente você do dia para a noite vai acordar, vamos supor, hoje não tenho ansiedade e hoje eu acordo com um transtorno de ansiedade generalizada, que é um dos tipos. Dificilmente sim. você vai dormir e no outro dia vai acordar com um super problema na coluna, né? Sim, É um com certeza. processo, né? Então, É um dia processo. após dia, vai vindo, é como se fosse uma gotinha caindo e aí um dia a gotinha explode, Sim, né? E sim, aí é quando vem o transtorno, né? sim, Seja um sim, problema na coluna, que a Gabi vai falar melhor, ou seja até um transtorno emocional, tá? sim, Então, com certeza. Gabi, para a gente começar aqui com as perguntas, quais são as queixas mais frequentes que você recebe lá na sua clínica, que você percebe que estão relacionadas com uma queixa também emocional? Uhum, sim. Olha só, quando os pacientes chegam a ter um primeiro contato comigo, que é mediante a avaliação, eu sempre procuro entender todo um contexto. A gente não vê somente uma coluna, a gente não vê somente um exame de imagem, a gente procura entender o que está acontecendo com aquele paciente num todo. Mas o que eu percebo que está mais relacionado à ansiedade, a estresse, enfim, são as tensões musculares, aqueles pontos gatilho. Quando o paciente chega e fala que tem a sensação de que está carregando o mundo nas costas, né? Muita tensão na região da cabeça, do pescoço, né? O que uma das meninas aí falou nesse período de pandemia. Tem muita gente nessa mesma situação. E conforme eu vou conversando com a pessoa vai me contando a história de como tudo aconteceu. Eu já pergunto se essa pessoa é muito ansiosa, se ela é muito tensa, se ela é muito estressada. E geralmente essa resposta é sim. Geralmente essa resposta é sim. E como essas coisas elas estão interligadas, não é algo que eu simplesmente posso ignorar,
né? Então a gente vai conversando, a gente vai observando, conforme a gente vai conversando, eu tento entender também até que ponto isso está influenciando, né? Que tipo de problema que é. Muitas vezes eu nem pergunto e o próprio paciente já começa a falar, né, a respeito do trabalho, que é um trabalho cansativo, que é um trabalho estressante, ou começa a falar da família, começa a falar dos filhos, começa a falar do marido, ou a própria pessoa já começa a me falar no que essa dor tem limitado, a pessoa não está dormindo direito, a pessoa já acorda com dor. Então, assim, a gente vai percebendo que quanto mais tempo de dor também, essa pessoa ela tá com o emocional mais abalado. Então, a gente tem que levar isso em consideração, né? Porque até que ponto eu, dentro da fisioterapia, vou conseguir resolver o problema dessa pessoa e até que ponto eu não vou conseguir. Porque senão eu vou prometer algo para esse paciente, eu vou prometer um tratamento, uma cura, uma reabilitação, mas se ele tem o emocional envolvido, eu sei que aquilo não vai depender só de mim. Então a gente tem que ter ciência, o paciente tem que ter ciência disso também, e ele tem que entender, sabe? Muitas vezes o paciente ele vem passando por um processo de dúvidas em relação ao que ele tem, a sua lesão. Ele vem passando por um processo em que ele já passou por vários médicos, vários profissionais, vários fisioterapeutas, então ele continua com aquela dor, aquilo não se resolve, e a pessoa ela vai ficando muito aflita em relação a isso, né? Até porque muitas vezes ela passa num profissional, o profissional avalia, olha um exame de imagem, fala que não tem nada naquele exame de imagem que possa justificar aquele grau de comprometimento ou de dor. Então a pessoa fala assim, deve ser algo de muito mais grave, porque se não tem nada no meu exame, o que pode ser? Então, essa falta assim, de entendimento do problema, da evolução, da doença, você não saber o seu prognóstico também deixa a pessoa Mais ansiosa. mais ansiosa. Então, isso acaba virando uma bola de neve. A gente nem sabe o que surgiu primeiro. Se foi essa questão emocional ou se foi a dor, né? Porque vira um ciclo. Então, a gente, como profissional também, tem que saber até que ponto a gente consegue ajudar ou a gente vai precisar também buscar um outro profissional para esse tratamento, né? Mas, basicamente, é isso. Assim que as pessoas chegam para mim. E aí, interessante que você comentou isso, né? Que você pergunta se a pessoa é ansiosa, Sim. e aí eles começam a falar. E por acaso essas pessoas fazem um tratamento psicológico, né? Elas comentam se fazem ou se não fazem? Olha, a maioria, pelo que eu observo, não, sabe? E ao mesmo tempo que elas não fazem um acompanhamento de saúde mental, muitas vezes elas não têm muito tempo de lazer, de ocupar também a cabeça com outras coisas, com hobbies. Então, eu acredito, você vai poder falar melhor com certeza sobre isso, mas eu acredito que isso também influencia bastante, né? Então, às vezes a pessoa trabalha demais, não tem tempo para se cuidar. Nesse período de pandemia também não está saindo, não está espairecendo, né? E eu acho que isso também influencia demais, né? Não, com certeza. Mas é engraçado, só porque assim, né? A pessoa desabafa com o fisioterapeuta, né? Desabafa com Sim, vocês. Às vezes a pessoa, sei lá, vai buscar um outro tratamento também que ajuda, vamos supor, uma massagem, aí desabafa com o massagista. Aí, se for com mulher, vai na manicure, desabafa com a manicure, também. né? Também. E aí, por que E que não vai num psicólogo, né? Para você ir na causa também das outras é, questões que estão acontecendo na é. vida, E né? assim, é muito, muito importante a gente deixar claro que é lógico que a gente escuta, né? A gente tá ali para isso, mas nós não somos os profissionais mais adequados para te ajudar nessa situação. A gente, assim, a gente dá um
escuta, mas esse acompanhamento por um profissional é fundamental, né? Nem tenho o que dizer. Sim. E aí, só para explicar um pouquinho, né? É que talvez as pessoas estejam se perguntando, né? Por que que a emoção vai afetar tanto no nosso corpo? Assim, como a Gabi falou, às vezes não dá para saber o que veio primeiro, né? Sim. Mas vamos partir aqui do princípio, então, de uma pessoa que está trabalhando demais, está muito estressado, ou às vezes está com vários problemas, não só no trabalho, às vezes pode estar com outras questões, né, na vida que estão ali interferindo. E o estresse e a ansiedade, elas têm uma reação no nosso corpo muito semelhantes, né? Porque o estresse e a ansiedade são estados de alerta. Então, lembra que eu falei no início que todas as emoções são importantes? Então, assim, é importante a gente sentir estresse, ansiedade, porque é um alerta para o nosso corpo, é para a gente se proteger, né? Então, são situações que o corpo está interpretando como perigo. Então, é importante, né? Então, imagina se a gente não tivesse esse alerta, né? Então, a gente ia se colocar em situações muito perigosas, né, pra gente. O problema é quando a gente começa a ter esse sentimento generalizado para várias situações da vida, ou então, além de ser generalizado, também muito intenso, né? Então, frequência e intensidade são duas coisas que, quando andam juntas, com questões assim emocionais pesadas, né, não vão te levar para um lugar legal, né? Com Sim. certeza vão causar aí algum transtorno maior na sua vida. Sim. Então, como é um estado de alerta, vai gerando tensão no corpo, né? Porque é o corpo te preparando para lidar com esse perigo. E a Sim. maneira mais remota do corpo lidar com perigo é luta ou fuga, né? Então, tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. Só que, da maneira que a gente vive hoje, a gente não precisa necessariamente lutar ou fugir, né? Às vezes são situações que, sei lá, um problema no seu trabalho, você não vai lutar nem fugir com ninguém, né? É um problema familiar no seu relacionamento, é o estresse da rotina do dia a dia. Não é necessariamente de luta ou fuga que você precisa, mas o seu corpo não sabe disso, né? O nosso Sim. corpo funciona de uma maneira muito primitiva ainda. Sim. Então, você vai descarregando aquelas tensões para o seu corpo e vai, para cada um, vai pegar, né, de uma maneira diferente. Então, tem Com pessoas que certeza. vão desenvolver problemas gastrointestinais, problemas de pele, aí os próprios problemas na coluna, né, que é o que a gente está falando hoje, né? Sim. Mas também Sim. pode, às vezes, por algum motivo você já tem algum outro problema, né? E isso também vai interferir no seu emocional, né? Que é o que a gente está Com falando aqui. certeza. Com certeza. É a Mas, mesma né? questão da dor. O você sentir dor é normal, é do nosso corpo. O nosso corpo ele manifesta dor para falar que tem alguma coisa errada, para você tomar Uhum, uma atitude. Então, sentir dor, a gente não pode ver isso como algo totalmente negativo, não. É o nosso corpo avisando, manifestando. E aí, realmente, parte de você. Muito bem, o que eu vou fazer com essa dor? Né? Então, assim, sentir dor é normal. Mas a gente fala que permanecer com essa dor, aí já não é normal. Então, a gente tem que buscar realmente ajuda. E quanto antes a gente buscar ajuda, né, o nosso resultado vai ser também muito mais rápido. com certeza. E como que você vê, Gabi, que um problema na coluna, né? Tem tanto problema, tem hérnia de disco, tem escoliose, enfim, tem tanta coisa. Como que esses problemas podem afetar também nas emoções de uma pessoa? Sim. São N fatores. Então, primeiro, realmente, os problemas na coluna, eles são diversos. 80% da população, como eu falei, se ainda não teve, ainda vai ter algum episódio de dor na coluna. E pode afetar todas as idades. Pode afetar crianças, no caso das escolioses, pode afetar adolescentes, pode afetar jovens, pode afetar adultos e idosos, logicamente de maneiras diferentes.
Mas essa dor, ela também vai se manifestar de maneiras diferentes. Então, a gente tem picos de dor, a gente tem intensidades de dor diferente, a gente tem oscilação de dor, a gente tem exames diagnósticos onde no exame de imagem vão dar coisas diferentes. Então, são N fatores, né? Um paciente, ele pode ter uma dor aguda, ele pode ter um quadro de dor crônica, a dor ela pode oscilar ao longo do dia. Então, isso tudo já deixa a pessoa insegura, já deixa a pessoa em alerta, né? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Agora, a dor, ela pode aparecer de uma hora para outra, ou ela pode vir aumentando ao longo do tempo. Então, assim, quando a gente fala de dor na coluna, é um assunto muito amplo, tem muita coisa pra gente falar. E em cada pessoa vai se manifestar de uma maneira diferente. Então, eu falo assim, em uma pessoa, a dor na coluna vai afetar mais no trabalho. Então, ela tem dificuldade de concentração no trabalho, ela tem que permanecer muito tempo sentada e aquela dor ela se torna insuportável, então isso diminui, por exemplo, a produtividade dela no trabalho, né? Para outra pessoa, isso já vai afetar no esporte, no lazer, então aquela pessoa, ela quer sair com os amigos, ela quer praticar um esporte e aí ela não tá conseguindo por causa da dor. Então, isso já vai afetar ela de uma outra forma. Muitas vezes, essa pessoa quer viajar, mas ela não consegue ficar muitas horas sentada dentro de um carro. Então, ela não consegue viajar com a família. Então, isso vai afetar de uma outra maneira. Em outra ocasião, a pessoa tem um filho pequeno. Eu tenho uma filha pequena. Eu sei que não é fácil. Então, vai afetar. Como que você não consegue pegar seu filho no colo, você não consegue abaixar para pegar o seu filho no chão. Então, isso é muito complicado. Além disso, tem muitas pessoas que chegam num ponto de dor, né, de dor na coluna, no caso, que ela acaba ficando dependente de outra pessoa. Então, ela fica dependente de outra pessoa, ela não consegue mais arrumar a casa, ela não consegue mais se virar na cama sozinha, ela não consegue mais cuidar dos cachorros, cuidar do jardim sozinha. Então, isso vai afetando também a independência e a funcionalidade dessa pessoa. Então, isso é muito complicado. E se chega num ponto também onde essa pessoa não consegue mais trabalhar, isso vai afetar a independência financeira dela. Então, assim, da mesma forma que eu falei, quando o paciente chega para mim, eu não estou vendo uma coluna. Eu tenho que saber em que ocasião, qual é o grande problema que essa dor está causando. Qual é o objetivo dele? Aonde ele quer chegar? O que ele quer melhorar? Para ele voltar a fazer o quê? Quando eu entro nesse universo, quando eu passo a entender esse grande problema, em que essa dor está afetando, a gente se conecta de uma forma muito melhor e a gente consegue chegar num objetivo juntos. Então, o primeiro ponto eu tenho que entender aonde essa dor está influenciando, no que ela está ocasionando, em que ponto, em que situação da vida dessa pessoa, porque é muito complicado. E às vezes, quando a gente não se comunica direito com o paciente, ou quando o paciente também não consegue se abrir logo numa primeira sessão, tem muita coisa para contar, e eu não entendo aonde esse paciente quer chegar, o que ele quer melhorar na vida dele, às vezes eu posso ter um objetivo como profissional que não é o mesmo objetivo desse paciente, né? Então isso acaba se perdendo, acaba confundindo, né? Mas assim, a dor na coluna pode afetar N fatores da nossa vida, né? E aí também vão ter pessoas que vão saber lidar melhor com isso e outras não, né? O apoio familiar, ele é fundamental. Então, eu não sei se a família daquela pessoa, se o filho, se o marido entendem aquela dor ou se eles não entendem, se eles acreditam ou se eles não acreditam. Porque, para quem tá vendo, a gente não consegue entender, a gente não consegue ter uma noção do que está acontecendo com esse paciente. Tem uma paciente minha, Leila, que ela fala assim,
que toda vez que alguém pergunta pra ela como que ela tá, ah, e aí, tá tudo bem? Como é que você tá? Algum amigo, algum parente pergunta, ela fala, ah, tá tudo bem, sim. Ué, mas você não tá com dor? Você sempre tá com dor? Ela fala, sim, eu tô com dor. Mas você não tem cara de dor. Ela falou pra mim, sabe? Ela, mas como que é uma cara de dor? Então, muitas vezes a pessoa ela tá falando com a gente, mas a gente não tem noção do que tá acontecendo por dentro, sabe? E a gente como profissional, a gente acredita, a gente tem que acreditar no que o paciente está contando, sabe? Então, muitas vezes o paciente tá me contando daquela dor e ele começa a desabafar e ele começa a chorar nessa avaliação, porque toda aquela emoção ela vem à tona, né? E às vezes a pessoa, eu acredito que ela sinta assim, nossa, eu encontrei alguém, eu encontrei um profissional que acredita na minha dor. E aquilo com certeza deve ser um alívio muito grande, né? Com certeza. Que legal ver esse seu relato, porque é muito semelhante com o que eu passo também, né, na clínica de psicologia. Porque os problemas emocionais também não são vistos, né, É, aparentemente, né? é, E a gente também não tem um exame que mostre, né? Dependendo do problema que a gente tem, às vezes é físico, né? Até aparece, né, no exame, seja uma às vezes ressonância, sim. um É, raio-x, né? Dependendo do que for. É, mas o emocional não, né? A gente não tem um exame assim clínico. Então acontece muito isso dele não ter apoio na família, não acreditarem no que ele está passando, né? Tanto é que, infelizmente, ainda tem muito tabu com a saúde mental, né? De acharem que é frescura, ou que é uma falta de louça para lavar na pia, né? Que é falta de, enfim, um monte de coisa, e não é bem assim, né? Então, nesse ponto, assim, que interessante, né? Cada vez que a gente conversa, a gente vai vendo como é semelhante, essa como que relação. vai É, se relacionando, né? é, É bem é, interessante. E aí é aquilo sim. que a gente falou, né, da bola de neve, porque aí ela tá com problema de saúde, não encontra um apoio na sua rede, né, não tem aquele incentivo das pessoas, né? Uhum, E aí vai piorando, né? Se limita uhum, na vida dela, como você falou, em algum dos aspectos, vai causando uma angústia também para ela, vai causando um sim. estresse, uma ansiedade, né? E vai interferindo cada vez mais, né? Cada Por vez isso que é mais. tão É, importante procurar o é, tratamento adequado, né? adequado. Ó, a Adelane tá falando assim, sofro com isso desde a adolescência. Os pacientes chegam lá e eu pergunto, quando que essa dor apareceu? Há quanto tempo você tem dor? E tem paciente que fala isso mesmo, desde a adolescência. Eu tenho dor há 20 anos. Eu tenho dor há 30 anos. Eu fico imaginando, gente, como que você lidar com isso? Né? A pessoa fala assim, eu já aprendi a conviver com essa dor. Como assim? Né? Eu falo, como que isso é possível? Sabe? Porque, imagina, você tá com uma dor. E aí, no começo, você toma um remedinho ali por conta própria, a dor melhora. A dor continua. Agora aquele medicamento já não faz mais efeito. Tenho que tomar dois ou tenho que mudar, tomar um remédio mais forte. Aí aquele remédio já não faz mais efeito. Aí eu vou no médico. Aí o médico pede um exame, eu faço um exame. Aí ele fala que não tem nada no exame. Aí eu procuro outro profissional. Aí ele muda a medicação. Aí ele fala que você vai ter que fazer fisioterapia. Aí você faz fisioterapia, mas não melhorou. E aí isso vai levando e os anos vão passando. Como eu falei, você dorme com dor, você acorda com dor, você trabalha com dor, então, assim, é óbvio que isso vai interferir na sua qualidade de vida. Isso é claro. Eu não consigo imaginar uma pessoa com dor o tempo inteiro, sabe? Então, muitas vezes as pessoas elas chegam na clínica e falam assim: "Você é minha última esperança". Eu falo: "Ai, meu Deus, olha assim a A responsabilidade. responsabilidade, sabe? Olha o peso e assim, por isso essa questão de você entender a situação
e saber até que ponto realmente você vai ajudar, sabe? Ou até que ponto você vai ter que buscar realmente esse tratamento multidisciplinar. Graças a Deus, hoje em dia se fala muito sobre isso, tratamento multidisciplinar, modelo biopsicossocial, que essas coisas, todas elas estão interligadas, sabe? Mas as pessoas, geralmente, elas chegam lá, já fizeram de tudo, muitas vezes já fizeram 1, 2, 3, 4 cirurgias na coluna, também não Nossa. tiveram resultado, sabe? E assim, a nossa coluna, ela é a base de tudo. Tá tudo ligado. Eu falo que o paciente de coluna, ele não vem nunca só com uma dor na coluna. Ele vem com uma dor no ombro, ele vem com uma dor de cabeça, ele vem com uma dor irradiada para a perna, ele vem com vários outros sintomas. Então, eu tenho que estar ciente de tudo isso. Eu tenho que estar ciente se ele tem algum outro problema de saúde, se ele tem alguma outra dor, eu tenho que saber histórico, eu tenho que saber medicação, eu tenho que saber tudo desse paciente. Por isso que a gente sempre fala da importância da avaliação. Para nós, não tem como a gente começar a tratar um paciente sem avaliar, sem entender o que está acontecendo com ele, com certeza, né? Com certeza. Deixa eu ver aqui que apareceu uma pergunta no... Acho que aqui, ó. Olha que chique! Apareceu Olha que aqui, ó. legal, Ju, é verdade. Eu anotei aqui para falar e ainda não falei, verdade. A Juliana Leila, ela é físio e educadora física, aqui em Juiz de Fora. Por isso Ah, até que ela legal. falou sobre isso. Medo de movimentar muito, é o que a gente chama de fobia, né? O paciente começa a perceber os movimentos que ele faz e deixa de fazer por conta da dor. Então, vira um ciclo. O paciente deixa de se movimentar, ele deixa de abaixar. Tem como eu fechar isso aqui? Ui, não, peraí, cancelar. A pergunta? Então, o paciente, Pronto. ele começa... Obrigada. Ele começa a desenvolver um medo, ele não abaixa mais para pegar uma chave quando cai no chão, sabe? Ele não consegue mais levantar para colocar alguma coisa no armário, no guarda-roupa. Ele começa a não rodar o corpo dele, porque ele começa a ter medo de movimento. É o que a gente chama de cinesiofobia. E muitas vezes, um outro ponto, abrindo um parênteses. Quando o paciente tem qualquer tipo de dor na coluna, enfim, ele vai para onde para pesquisar? Ele vai no No Google. Google. Aí, o Dr. Google fala que a pessoa que tem problema na coluna, ela pode ficar paraplégica, que você não pode fazer o movimento de flexão. Conforme você vai pesquisando, você só vai vendo prognóstico ruim, né? E aí as pessoas começam com uma crença assim, eu tenho um problema na coluna, eu tenho hérnia de disco, não posso inclinar para frente. Aí, não, eu não posso inclinar para trás. Não, eu não posso abaixar. Não, eu não posso fazer atividade física. Não, eu tenho que fazer repouso. Então, a gente começa com toda aquela informação e a gente começa a criar crenças negativas. Então, é quando a gente vai desenvolvendo esse medo, essa fobia de movimento. E aí eu peço o paciente chega, eu peço para ele fazer um movimento, ele fala assim, mas eu posso? Pode. Nossa coluna foi feita para movimentar. A sua coluna é forte, então a gente tem que mostrar e a gente tem que ir derrubando essas crenças também, porque o paciente ele chega com medo de muita coisa e tanto em relação quanto às vezes o paciente não percebe, mas ele está tomando remédio para dor sem sentir a dor, porque ele tem medo de voltar a sentir aquela dor que ele já sentiu. Então, às vezes, é difícil até para o paciente desapegar também dessa questão medicamentosa. Então, tem a questão do movimento, tem a questão do exercício, tem a questão do medicamento. É lógico que a gente não interfere na parte medicamentosa, né? Quem interfere nessa parte é somente o médico, mas a gente sabe que muitos tomam remédio por conta própria e acabam falando isso pra gente também. E a gente percebe que acaba ficando dependente. Então, a nossa fisioterapia é mudar
também essas crenças limitantes de que eu não posso me movimentar, não posso inclinar para frente, não posso ir para academia, eu nunca vou poder mais fazer um exercício na minha vida. Vai. Mas é lógico que tem todo um processo, tem todo um passo a passo e não vai ser do dia para a noite, né? Valeu, Ju. Com certeza, muito bom. Gostei da perguntinha, gente. Se vocês tiverem mais Legal, perguntas, Ju. vocês podem mandar aqui no cardzinho da pergunta, que aí aparece um destaque para mim, que às vezes nos comentários a gente perde, né? Aham. Muito legal, gente. É, E, Gabi, para quem já tá com dores aí, quem já tá sofrendo de dores na coluna, o que que pode fazer? Uhum. Olha, o ideal é você procurar ajuda o quanto antes. O ideal é você buscar se informar, entender melhor dessa questão de dor, do seu problema, da sua lesão, com um profissional capacitado, com um profissional especializado. Na dúvida, não vá direto para o Google. Às vezes as pessoas pegam lá o laudo, né, que saiu lá no raio-x, na ressonância, antes de levar para o médico, já joga lá no Google para entender o que que é. Mas é importante você se informar, você entender. Acho que esse é o ponto principal. Antes de eu falar algumas questões, para você também entender, Leila, quando a gente fala de exame de imagem, tem casos que eu olho o exame de imagem do paciente, ele tem uma coluna terrível, você fala, meu Deus, essa pessoa deve estar com uma dor terrível, e a pessoa praticamente não sente nada. E às vezes eu pego um exame de imagem que eu falo assim, nossa, mas não tem nada no exame, essa pessoa não deve estar sentindo nada, mas isso é muito relativo. Não existe uma relação direta. Então, às vezes, a pessoa coloca lá no Google, vê que é alguma coisa muito grave, mas ela não estava sentindo nada. Às vezes ela até começa a sentir, né? Pelo que ela leu. E ao Sim. contrário também é verdadeiro, né? Enfim, só abrindo esse parênteses. Mas a partir do momento que você começou a sentir uma dor, não ignore. Não ignore esse sintoma. Eu tô falando dor, mas quando a gente fala de coluna, pode ser dor, pode ser formigamento, pode ser dormência, pode ser sensação de choque. Mas o ponto principal é você não ignorar, é você buscar a ajuda de um profissional, porque quanto antes você começar esse tratamento, seus resultados vão ser muito melhores. E até mesmo para você evitar um possível quadro de dor crônica, né? Porque aí quando a gente fala de dor crônica, a gente sabe que a coisa já é um pouquinho diferente, né? Já se torna um pouquinho mais complicado, né? Tanto para o físico quanto para o emocional. Sim. A Ingrid está falando aqui, quantas vezes ao dia é bom alongar? Oi, Ingrid. Isso também depende muito dos seus sintomas. Depende, sim, de uma avaliação prévia. Eu sei aí que você tem dores no joelho, já te orientei bastante. Mas tem quadros em que a pessoa vai precisar mais de exercícios de alongamento. Tem quadros de dor que a pessoa vai precisar mais de exercícios de mobilidade. Tem casos em que a pessoa vai precisar mais de exercícios de fortalecimento e estabilização. Então depende muito. Então, a partir do momento que você faz uma avaliação com o profissional, no caso aí um fisioterapeuta, ele, após essa avaliação, ele vai poder te direcionar melhor e vai falar qual que é o melhor caminho para você. Se é um alongamento, se é um exercício, se é um fortalecimento, se é uma academia, se é um pilates, se é um relaxamento, enfim. Então, assim, dentro da fisioterapia existem várias técnicas, várias abordagens. Eu falo que não existe receita de bolo. Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, cada dor é uma dor, cada lesão é uma lesão. Então depende muito, depende muito. Então, eu acho que até para o próprio paciente entender isso, você precisa buscar, procurar um profissional
que tenha uma abordagem direcionada para o seu caso, um especialista, né, Ju? Porque quando a gente encontra um local ou um profissional que trata todo mundo do mesmo jeito, né, como uma receita de bolo, realmente a gente tem que desconfiar. Então aí já fica também uma dica para vocês, A né? dica. Tá? Uma dica. Muito bom. A Débora tá perguntando aqui, ó. Já fiz físio, faço terapia e yoga, mas nada melhora minha dor na coluna. O que fazer? Tenho escoliose. Uhum. O Tá. que você Já fez acha? pilates, já fez yoga, já fez fisioterapia. Bom, primeira coisa, Débora, a gente tem que saber se você já passou por uma avaliação individualizada, personalizada, tá? A gente tem que saber o que está causando a sua dor, se é uma falta de alongamento, se é uma região que você tem muito rígida na sua coluna, se é uma falta de fortalecimento. Então, assim, a partir do momento que o profissional entende o porquê da sua dor, o que está gerando essa dor, que não necessariamente é aquilo que a gente está vendo no exame de imagem. Então, não necessariamente é aquela hérnia de disco, não necessariamente é aquele bico de papagaio, não necessariamente é aquela escoliose, tá? Às vezes pode ser alguma fraqueza, algum desalinhamento, algum desequilíbrio na sua biomecânica, tá? Então, assim, a partir do momento que você encontra um profissional que consegue te avaliar e te olhar dessa forma, com certeza a gente vai conseguir te direcionar melhor, tá? Então, assim, fica um pouquinho complicado da gente dizer assim, sem conhecer, mas eu acho que já dá para você ter uma ideia, né? Consegui te ajudar, Débora? O que você acha? Não dá pra falar assim, né, sem avaliar, né, Gabi? No É, caso, é, precisa fazer uma avaliação. Mas, é. Débora, não desista. Não, de jeito Persista. nenhum. Não desistir jamais. Ficar com dor, eu falo assim, gente, você não nasceu com dor. Então não vai permanecer com dor, tem que buscar ajuda, né? Se você fez todo um tratamento, toda uma abordagem e não deu certo com um tipo de fisioterapia, existe outra técnica, outra abordagem. A nossa gama de abordagens de técnicas dentro da fisioterapia é muito grande. A gente tem muita técnica. Então, às vezes, se o Pilates não foi positivo para você, se a yoga não foi positivo para você, a gente tem outras técnicas que sim, elas vão poder te ajudar bastante. Tá? E, logicamente, já que o tema da nossa live é esse, até que ponto o emocional ele está interferindo, não está interferindo? Será que tem alguma outra questão aí na sua vida que a gente precisa investigar também? Então, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, né? É, esse ponto que eu ia comentar também, né? Então, às vezes, a pessoa está cuidando do corpo, mas se tem ali um estresse, algum problema emocional interferindo e esse problema continua acontecendo, né? É meio que continua gerando a causa, né? Então, às vezes, Exato. às vezes na físio você tratou de uma maneira mais paliativa para dar uma Sim, aliviada, né? Mas não resolveram na causa, né? E às vezes pode estar ou não envolvido com algo também emocional, né? A gente não sabe, com nem certeza. precisa falar, tá? Nos detalhes aqui. Mas assim, né? Como é o tema de hoje, né? Então por isso que a gente está fazendo esse gancho, né? Sim, Como a gente falou lá no início, né? Então dependendo da maneira como a gente lida com as nossas emoções, como a gente lida com os nossos problemas, como a gente lida com, né, as coisas dos fatores da vida que nos interferem, a gente pode piorar ou não aquela situação, né? sim. Só que às vezes também tem situações da vida que a gente, assim, não tem muito o que fazer. Acontece, né? Existem esses problemas, Existe, né? existe, E existe. enquanto você não consegue se livrar disso de alguma maneira, isso vai continuar te causando algum problema, né? E esses problemas emocionais, como a gente falou, do estresse, da ansiedade, interferem muito também na coluna, né, no nosso corpo. Então, também Sim. pode ser um dos fatores de que até hoje você
não conseguir uma grande melhora aí, talvez, Sim, né? talvez, talvez. E assim, também existem quadros, existem lesões, existem diagnósticos em que realmente também não existe um prognóstico tão favorável. Existem casos crônicos onde muitas vezes o fisioterapeuta não vai conseguir ajudar ou ele vai ter um limite. Então a gente tem que reconhecer isso também. Reconhecer se eu vou encaminhar ele para outro profissional, seja ele da fisioterapia, seja ele da medicina. Hoje em dia existe aí também a medicina da dor, onde a gente também tem outra gama, outros recursos também para ajudar esse paciente. Então, assim, eu acho que se todos os profissionais olhassem o paciente como um todo, e não só aquele membro, aquele segmento, seria tudo mais fácil. Acho que tudo fluiria de uma maneira muito melhor. Por isso que esse modelo biopsicossocial, ele veio para ajudar, ele veio para contribuir muito. Ele veio para contribuir muito. Com certeza. E tem os problemas que são crônicos e a gente vai precisar cuidar deles o resto da vida, né? Sim, E isso pode ser tanto emocional também, porque assim, infelizmente nem tudo tem cura, né? Então, por exemplo, um transtorno de ansiedade mesmo. Dá pra gente melhorar muito quando você faz terapia, quando você aprende técnicas para lidar com isso, e faz outras atividades que ajudam, mas às vezes não dá pra gente dizer cura, né? sim, Até porque no caso das emoções, não tem como não sentir. Então nunca você vai chegar num estágio em que você vai ter aquela plenitude total, em que nada te abala, em que nada te atinge, ou que você não sente ansiedade, não sente estresse. Isso não existe, né? Então a gente vai continuar sentindo. É claro que assim, a gente consegue diminuir o nível do sofrimento, que é isso que a gente trabalha também na terapia, né? É por isso que é tão importante fazer a terapia. Mas muitas vezes, não, nem sempre a gente vai conseguir zerar, né? Aquela dor, aquele problema. E dependendo da patologia, às vezes também não tem cura, né? Mas tem sim, tratamento. Então a sim, gente consegue viver, sim, muito bem, apesar de ter aquela questão, né? sim. Mas aí a gente tem que realmente cuidar. Então, de repente, para você, o yoga, ou pilates, ou o que for, tenha que ser o resto da vida, né? E assim, como para mim também algumas que eu também tenho uns probleminhas no joelho, né, Gabi? Então, assim, eu também preciso fortalecer o resto da vida, né? Então, assim, eu não posso também parar. Então, também tem isso, né, Gabi? Nem tudo vai ter cura e Nem vai tudo. exigir um hábito nosso, Com né? certeza, uma mudança de hábito e também assim, você não ter aquele preconceito que a gente sabe que existe um preconceito em você procurar um profissional para cuidar da mente, um psicólogo. Ainda existe muito isso, né? E às vezes as pessoas falam assim, ué, mas você tá falando para eu procurar um psicólogo porque você acha que o meu problema ele é da minha cabeça? Você tá falando que o meu problema ele não existe? Não, não é nada disso, né? Que fique muito claro. Sim, não, com certeza não é nada disso. Gente, a gente É está um chegando complemento. a gente tá chegando nos minutos finais, tá? Quando eu olho para cá, eu tô olhando pro relógio, tá? Só para avisar. Então eu Tá fico bom. pensando sempre como é que tá a hora para tentar dar essa controlada. Então, nesses momentos finais, o que que eu posso dizer? Que é um tema muito complexo, né? Esse, como a gente comentou, não dá pra gente esgotar aqui tudo numa live. Mas eu acho que a mensagem mais importante é essa de vocês saberem mais ou menos assim como funciona, né? Quais são os sinais de que quando você está precisando buscar uma ajuda, né? Que foi o que a gente comentou aqui, né? Então, e é importante sempre você estar fazendo algo por você, né? Então, busque fazer essa atividade de lazer. Eu sei que agora a gente está num momento um pouco crítico, não dá pra gente fazer tudo que a gente quer, nem tudo que a gente fazia antes, né? Mas, mesmo assim, por mais simples que seja, busque por uma atividade que te gere prazer todos os dias, nem que seja 15, 20 minutos do seu dia. Busque por aliviar as tensões, né, que é muito importante. Então, o que for que te relaxe, busque fazer isso.
Busque desabafar. É muito importante, né? Desabafar com seus amigos, com pessoas que você confia. A gente tem essa necessidade de colocar todas essas questões emocionais para fora, né? Senão realmente vai acumulando no corpo, como a gente comentou. Então, busque sempre pelo alívio de tensões. A gente precisa desse fluxo, né? Então, vem e vai, né? Então, sempre busque por essas atividades, e aí cada um vai ter as atividades que gosta e que te relaxem e que funcionem para você. Então, sempre busque isso. E busque ajuda especializada, né? Então, Com às vezes a certeza. gente acha que sozinho a gente vai resolver e, infelizmente, nem sempre vai, né? É, Então, por mais que você pratique yoga, faça pilates, faça coisas que goste, mas também não é isso que vai resolver tudo, né? é. Então, é necessário buscar por uma ajuda profissional. Então, seja um psicólogo, seja um fisioterapeuta, seja os dois, né, se precisar. Mas busque ajuda porque você merece. Você merece cuidar de você, você merece se sentir melhor, você merece ter mais qualidade de vida, Qualidade de né? vida. Então, busque, né? Então, acho que essa é a mensagem assim, mais importante. Gabi, quais são a sua última mensagem? Gente, foi muito bom. Concordo com absolutamente tudo que você falou. Busque algo que você goste, que você se sinta bem. Eu até estava pensando numa questão. Às vezes o paciente fala assim: ah, o médico mandou fazer pilates. Mas você gosta de pilates? Não. Então, busque algo que realmente você gosta, que você se sinta bem, que você vá para fazer esse exercício, essa atividade com prazer, porque senão não adianta, não é a mesma coisa, né? E você sempre vai encontrar algo que te faça Aí a bem. atividade vai te gerar estresse, né? E não Exatamente. prazer. Exatamente, exatamente. Mas olha, eu acho que o assunto, a live foi ótima, gente. Eu tô muito feliz. Leila, obrigada pelo convite. Eu acho que foi assim muito esclarecedor, né? Esse tema, ele é muito relevante. Tem muita gente com problemas emocionais, principalmente no Brasil. Tem muitas pessoas com dores na coluna, né? Então, assim, tá tudo muito interligado, né? Eu fiquei muito feliz de ver todo mundo que eu vi aqui subindo os comentários, o pessoal daqui de Juiz de Fora, o pessoal daí de São Paulo, gente que estudou com a gente também. Eu espero que a gente possa ter ajudado um pouquinho, tá bom? E qualquer dúvida, gente, a gente está aí à total disposição. Viu que o Helder entrou agora no final também. Obrigada pela presença aí de todos vocês. Gente, a live vai ficar gravada, então se você perdeu alguma parte, você pode depois ver aqui no IGTV, tá? Se você ainda não segue a Gabi, siga, vai lá e siga a Gabi na página dela. É, é ICT ou ITC? ITC, Instituto de ITC, Tratamento da Coluna. isso. ITC Vertebral Isso. JF, né? Que é de Juiz de Fora. Quem ainda não me segue também, me segue aqui também, Leila Bonifácio, tá aqui em cima. Para não perder nossas dicas, né? E como a Gabi falou, qualquer dúvida podem nos mandar, que a gente vai ficar feliz em ajudar. Então, muito obrigada por todo mundo que participou. A Delane falou, ó, vem pro RJ. Nós vamos. Então, muito obrigada por todo mundo. Obrigada mesmo por terem participado, mandado dúvidas, comentários. Tô vendo aqui que vocês falaram parabéns, que gostaram. Fico muito feliz, a proposta era essa, né? E só para avisar que eu ainda vou continuar falando sobre saúde no meu Instagram nesses dias. E semana que vem vai ter live com nutricionista, porque também precisamos falar de comida. É muito importante. Emoções e comida também Tá tudo se ali, ó. relacionam. Tá tudo ali. Então, gente, tá acabando aqui. Falta 40 segundos para ele me derrubar. Então, obrigada, Gabi, por ter aceito. Obrigada, Obrigada, Leila. pessoal. Adorei. Boa noite para todo mundo Boa e noite, até gente. mais. Até. Beijo. Tchau, tchau. Beijo pra todos. Tchau.